Leitura bíblica referente a 1º de dezembro. Daniel, capítulo 8. 1 João, capítulo 2, versículos 7 a 17. Salmos 120, Provérbios 28, 25 a 26. O nome e a palavra do Senhor é a música que estamos ouvindo. Jesus é o Senhor. Está aí para fazê-lo aqui subir. Está pura e sã palavra da fé. Vamos aqui começar em nome de Jesus com 1 João 2, a partir do versículo 7 até o 17. Bom dia, Jesus é o Senhor. Vamos lá? Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês tiveram desde o princípio. Esse mandamento antigo é a palavra que vocês ouviram. Por outro lado, o que lhes escrevo é um mandamento novo, aquilo que é verdadeiro nele e em vocês, porque as trevas vão se dissipando e a verdadeira luz já brilha. Quem diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, está nas trevas até agora. Quem ama o seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas, anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, escreva a vocês, porque os seus pecados são perdoados por causa do nome de Jesus. Pais, escreva a vocês, porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escreva a vocês, porque vocês têm vencido o maligno. Filhinhos, escrevi a vocês, porque conhecem o Pai. Pais, escrevi a vocês, porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevi a vocês, porque são fortes e a palavra de Deus permanece em vocês, e vocês já venceram o maligno. Não amem o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como seus desejos. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém. Se não há quem pregue, como pregarão? Se não forem enviados. Amém. Vamos a Daniel, capítulo 8. No 3º ano do reinado do rei Belsazzar, eu, Daniel, tive uma visão. Isso aconteceu depois daquela visão que eu tive anteriormente. Quando tive a visão, parecia que eu estava na cidade de Suzã, que fica na província de Elão. Nesta visão, eu estava junto ao rio Ulai. Levantei os olhos e eis que, diante do rio, estava um carneiro que tinha 2 chifres. Os 2 chifres eram compridos, mas um era mais comprido do que o outro, e o mais comprido apareceu por último. Vi que o carneiro dava chifradas para o oeste, para o norte e para o sul, e nenhum animal podia resistir a ele, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele fazia o que bem queria e assim se engrandeceu cada vez mais. Enquanto eu procurava entender isso, eis que um bode vinha do oeste percorrendo toda a terra, mas sem tocar no chão. Esse bode tinha um chifre bem visível entre os olhos. Foi na direção do carneiro que tinha os 2 chifres, que eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Eu vi quando o bode chegou perto do carneiro e, enfurecido contra ele, o atacou e lhe quebrou os 2 chifres.
O carneiro não tinha força para resistir ao bode. O bode jogou o carneiro no chão e o pisou com os pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder do bode. O bode se engrandeceu cada vez mais, porém, quando estava no auge do seu poder, o seu grande chifre foi quebrado e em seu lugar saíram 4 chifres bem visíveis, que cresceram na direção dos 4 ventos do céu. De um deles saiu um chifre pequeno, que se engrandeceu na direção do sul, do leste da terra gloriosa. Ele se engrandeceu tanto que alcançou o exército dos céus, lançou por terra alguns desses exércitos e das estrelas e os pisou com os pés. Ele se engrandeceu tanto que chegou a desafiar o príncipe desse exército. Tirou dele o sacrifício diário e destruiu o lugar do seu santuário. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões. Lançou por terra a verdade e tudo o que ele fez prosperou. Depois ouvi um santo que falava, e outro santo lhe perguntou: até quando vai durar a visão do sacrifício diário suprimido e da transgressão desoladora? Até quando o santuário e o exército ficarão entregues para que sejam pisados aos pés? Ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs. Depois o santuário será purificado. Depois que tive a visão, eu, Daniel, procurei entendê-la. Foi quando se apresentou diante de mim um ser que tinha a aparência de homem. E ouvi uma voz de homem que vinha das margens do rio Ulai e que gritou assim: Gabriel, explique a visão a esse homem. Ele veio para perto de onde eu estava. Quando chegou, fiquei com muito medo e caí com o rosto em terra. Mas ele me disse: filho do homem, você precisa entender que esta visão se refere ao tempo do fim. Ele ainda falava comigo quando caí, sem sentidos, com o rosto em terra. Ele, porém, me tocou, me pôs em pé e disse: eis que vou lhe contar o que há de acontecer no último tempo da ira, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Aquele carneiro com 2 chifres que você viu são os reis da Média e da Pérsia. O bode peludo é o rei da Grécia, e o chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. O fato de o chifre ter sido quebrado, levantando-se 4 chifres em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com força igual a que ele tinha. Quando se aproximar o fim desses reinos e as transgressões tiverem chegado ao máximo, surgirá um rei cruel e mestre em intrigas. Grande será o seu poder, mas não por sua própria força. Causará destruições terríveis e prosperará naquilo que fizer. Destruirá os poderosos e o povo santo. Por sua astúcia, fará prosperar o engano. No seu coração ele se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Ele se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas será destruído sem intervenção humana. A visão das tardes e das manhãs que lhe foi dada é verdadeira, mas guarde a visão em segredo, porque se refere a dias ainda bem distantes. Eu, Daniel, enfraqueci e fiquei doente durante vários dias. Depois me levantei e tratei dos negócios do rei. Fiquei espantado com a visão e não havia quem a entendesse. Jesus é o Senhor, amém. Que Deus do túmulo no chão trouxe em ressurreição. Terás a salvação, mas para a justificação, se crer com o coração. Confissão se faz com a boca para a salvação. Porque todo aquele que invocar o nome de Jesus, a salvação de Jeová,
Quem nesse nome crer a ele então chamar, de graça a salvação receberá, mediante escutar. Amém. O cobiçoso provoca discórdias, mas o que confia no Senhor prosperará. Quem confia no seu próprio coração é tolo, mas o que anda em sabedoria será salvo. Amém. Provérbios 28, 25 e 26. Perdão após aquele que morreu por nós. Mas ressurgiu e atentamente ouve a nossa voz. Como porém invocarão? Salmo 120. Na minha angústia, clamo ao Senhor e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. O que lhe será dado ou o que lhe será acrescentado, ó língua enganadora? Flechas afiadas de guerreiro e brasas vivas de zimbro. Ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedá. Já há muito tempo demais que habito com aqueles que odeiam a paz. Sou pela paz, quando, porém, eu falo, eles teimam pela guerra. Ó Senhor Jesus, essa é a porção desse dia. Concluamos ouvindo o nome e a palavra Amém. Jesus é o Senhor. Quem o céu vai acender para fazer Jesus descer, ou ao abismo descer para fazê-lo aqui subir. Perto de ti está a pura e sã palavra da fé, na tua boca e no coração até. Se com tua boca fizeres a Jesus a boa confissão, creres em teu coração, que Deus do túmulo no chão trouxe em ressurreição, terás a salvação para a justificação, se crer com o coração. A confissão se faz com a boca para a salvação. Porque todo aquele que invocar o nome de Jesus, a salvação de Jeová. Quem nesse nome crer a ele então chamar, de graça a salvação receberá, mediante escutar Cristo divino ao falar, sua voz a fé produzirá, infundirá o Consolador e Condutor pra te guiar. Ao ouvir a doce voz, quer receber perdão após aquele que morreu por nós. Ressurgiu e atentamente ouve a nossa voz. Como porém invocarão aquele em quem não crerão? E como crerão aquele de quem nada ouvirão? E como ouvirão
formosos nossos pés. Quando as boas novas divulgamos pela fé, quando as boas novas anunciamos pela fé, quando as boas novas proclamamos pela fé, quando as boas novas anunciamos pela fé.